Olá, crianças, tudo bem? Mais uma vez, nós estamos aqui para conversar com vocês, sobre a continuidade dos nossos estudos, que tem sido uma bênção estudar a palavra de Deus. A gente tem ficado muito alegre e o que tem nos deixado mais feliz é ter visto a participação de vocês a cada nosso encontro nos sábados, quando a gente pode ver que vocês realmente estão aprendendo a essência do ensino da palavra, não é? Mas antes de qualquer coisa, vamos falar com o nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, glorificado e exaltado seja o teu nome. Senhor, derrama graça sobre nossas vidas, abre nossos corações para que possamos aprender um pouco mais da tua palavra. Nos dá um dia na tua presença, assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. E então, criança, nós começamos a fazer o nosso estudo e hoje eu sei que vocês já sabem que a palavra de Deus tem 66 livros, não é? Esses livros divididos em duas partes, que são Novo Testamento e Velho Testamento. O Velho Testamento contém 39 livros e o Novo Testamento 27. E que ainda nesta divisão nós temos uma divisão para o Velho Testamento e uma divisão para o Novo Testamento, né? E então iniciamos esse estudo da divisão do Velho Testamento. Primeiro, a tia Débora conversou com vocês sobre os Pentateucos, não é isso? E depois o pastor Rômulo falou, explicou para vocês sobre os livros históricos. Então, os Pentateucos são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, não é mesmo? Depois, então, são 5. Seguidos dos livros históricos, que são, quem lembra? Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, né? O pastor Romulo falou que tem 2 livros com nomes de mulheres, né? Que é o livro de Ruth e o livro de Esther. E ele deu uma visão geral, da mesma forma como Débora, sobre os livros pentateucos e sobre os livros históricos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a terceira divisão do Velho Testamento, que são os livros poéticos. A terceira divisão são os livros poéticos. E quais são esses livros poéticos? Vamos ver? Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Olha, meus queridos, esses livros, eles possuem uma estrutura poética. Tem uma presença marcante de rima, de ritmos e de expressões. Eles falam da grandeza de Deus e da beleza de tudo que Deus criou. Ele também apresenta, os livros apresentam bons conselhos sobre como você viver uma vida que agrada a Deus. Também ajuda a encontrar resposta para muitas perguntas, como, por exemplo, por que acontecem coisas ruins para pessoas boas? Você vai encontrar respostas nesses livros para esse tipo de pergunta. Então, muitas das poesias encontradas nos livros, eles prometem coisas maravilhosas que vão acontecer quando Deus enviar um novo líder, um grande novo líder para o seu povo, certo? Então, vamos ver alguma coisa sobre o livro de Jó. Jó, o autor do livro de Jó é um autor desconhecido, mas ele trata de uma história real. O título do livro significa, o nome Jó significa perseguido, se for em hebraico, ou arrependimento, se for em aramaico. Então, o título do livro vem do nome do seu principal personagem, que é Jó. E quais são os outros personagens deste livro? Ele fala de Jó, da sua família e dos seus amigos, que é Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú.
Então, esse livro de Jó conta a história real da vida de Jó, da sua família e dos seus amigos, certo? E qual é o propósito desse livro? Então, o propósito do livro de Jó é explorar os limites e usos adequados da sabedoria proverbial tradicional no caso do sofrimento de um justo, né? Então, ele explora os limites e os usos adequados da sabedoria proverbial tradicional para ser aplicado no caso do sofrimento de um justo. Continuando, nós vamos ver alguma coisa sobre o Salmos. Salmos é o segundo livro dos livros poéticos. O primeiro, Jó, o segundo, Salmos. Então, os Salmos, eles têm vários autores para os livros dos Salmos, certo? A gente vai falar sobre os principais, aqueles principais que escreveram ou compilaram grupos de salmos. Então, do 1 ao 41 está atribuído a Davi. Do 42 ao 72, a Davi e aos filhos de Coré. Do 73 ao 89, Asaf. Do 90 ao 106, Asaf. E do 107 ao 150, também atribuídos a Davi e a alguns autores também desconhecidos. Quem era Asaf? Davi, todo mundo sabe quem era Davi, o rei Davi. E Asaf? Asaf, ele era o maestro do coral de Davi. E os filhos de Coré? Os filhos de Coré, eles eram uma família de músicos profissionais. E qual o propósito do livro do Salmo? Eles promovem para Israel uma coletânea de cânticos para adoração, certo? Eles promovem uma coletânea de cânticos para adoração adequado para diversas situações, certo? Ali eles tinham uma coletânea como se fosse vários cânticos para adoração e podia ser usado em qualquer situação. Este era o propósito dos salmos. Então, Jó, Salmos, que era o segundo. Qual o terceiro livro dos poéticos? Jó, Salmos, Provérbios. Provérbios, ele é o terceiro livro da divisão dos poéticos, certo? O autor do livro de Provérbios, quando você lê lá em 1 Reis 4:32, você encontra que Salomão, ele compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, certo? Então, Salomão foi o autor e o compilador da maior parte dos provérbios registrados neste livro. Então, ele era o mais culto da sua época. Ele foi, todo mundo sabe, né? Já ouviu falar da sabedoria de Salomão. Ele foi um homem muito culto. Ele foi considerado o mais culto da sua época. Então, esse livro, a maioria dos provérbios é atribuído a Salomão. Também encontramos outros de autoria de Ezequias, Agur, Lemuel e outros, certo? Mas a gente ainda encontra esses nomes citados como Agur, Lemuel e Ezequias. Alguns provérbios também foram atribuídos a ele, certo? Os provérbios, ele nos ajuda a escolher o que é melhor para a nossa vida. São muitos ensinamentos. Então, quando você lê o livro de Provérbios, você vai encontrar ajuda para como você escolher, assim, viver melhor, você ter uma vida melhor. São conselhos para a sua prática da sua vida. E qual o propósito?
desse livro? É exatamente esse. Ele vai oferecer recurso para o ensino da sabedoria aos jovens, certo? Em primeiro lugar, os jovens da família real e também para toda a família, a todas as demais famílias de Israel, certo? Então, ele oferece recursos para o ensino da sabedoria. Precisa de sabedoria? Vamos ler os provérbios, que lá nós vamos encontrar muitos ensinos para as nossas vidas. Então, continuando, nós vamos agora ver o quarto livro da divisão dos livros poéticos. Nós já vimos Jó, Salmo, Provérbios e agora nós vamos ver Eclesiastes, certo? Eclesiastes é o quarto livro dos poéticos. Quem escreveu o livro de Eclesiastes? É de autoria de quem? Essa autoria está identificada no capítulo 1, no versículo 1, quando ele diz: Filho de Davi, rei em Jerusalém. Então, aponta para Salomão. Salomão também foi o autor do livro de Eclesiastes, certo? E o que quer dizer Eclesiastes? Essa palavra Eclesiastes quer dizer assembleia ou pregador. Então, ela pode ter o sentido de o pregador que dirige a palavra à assembleia. Entenderam? Então, significa assembleia ou significa pregador. Então, podemos entender como o pregador que dirige a palavra para uma assembleia. E qual o propósito desse livro? Ele vai oferecer esperança por meio da obediência humilde e a fidelidade a Deus até o dia do julgamento final. Então, o livro de Eclesiastes, ele vem oferecer esperança por meio de obediência humilde e fidelidade a Deus até o julgamento final, certo? E concluindo o livro dos poéticos, o grupo dos livros poéticos, que nós já vimos que são 5, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, e agora nós vamos falar do último livro, que é Cantares, Cantares de Salomão. Então, o livro Cantares, o título, ele também pode significar Cântico dos Cânticos, certo? E por que Cântico dos Cânticos? Isso quer dizer que ele é o melhor de todos os cânticos, certo? Então, Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos. Ele é o melhor de todos os cânticos. O autor, Salomão, né? E qual o propósito desse livro? O propósito desse livro, ele celebra a bênção do amor romântico entre o marido e a esposa. Este livro, ele retrata o amor verdadeiro. Entenderam? O livro de Cantares de Salomão, ele celebra a bênção do amor entre o marido e a esposa, certo? E retrata o amor verdadeiro. Então, meus queridos, estes são os 5 livros que formam o grupo dos livros poéticos. Então, hoje, vocês já sabem que nós temos a primeira divisão dos livros, que são os pentateucos, seguido pelo histórico, seguido pelos poéticos. Então, vamos lá? Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Os históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. E os poéticos, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Então,
fiquem atentos, preste atenção, decora, aprenda essa sequência, porque você vai aprender a manusear muito bem a palavra do nosso Deus. Quando o pastor mandar você abrir a Bíblia agora, quando a sua professora da escola dominical, quando você for fazer a sua leitura, a sua devocional em casa, no culto doméstico, você já vai saber identificar muito bem onde está o livro que vai ser apresentado para você ler. Meus queridos, que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um dia muito feliz, um restante de dia feliz. Que Deus possa estar presente na sua vida e vocês também possam estar presentes com Deus, buscando a leitura da palavra e falando com Deus através da oração. Deus os abençoe. Um beijo bem grande, tia Mary. E até o nosso próximo encontro. Tchau!